Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, que podemos invocar o Teu nome, Senhor Jesus, estar reunidos com os irmãos. Ó Senhor Jesus, nós queremos Te servir, Senhor. Senhor Jesus, afinal o Senhor nos salvou para isso. Ó Senhor Jesus, queremos dedicar a nossa vida, Senhor, com excelência. Ó Senhor Jesus, dedicar, Senhor, o nosso tempo, Senhor Jesus, o nosso dinheiro. Ó Senhor Jesus, tudo que nós temos, Senhor, Jesus, nós queremos dedicar para o Senhor. Senhor Jesus, essa noite, Senhor, sonda o nosso coração. Senhor Jesus, o Senhor que nos conhece, Senhor. Ó Senhor Jesus, antes mesmo da criação do mundo. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos deu esse chamado, Senhor. Senhor Jesus, que a gente possa atender esse chamamento. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos mais uma mensagem, né? Em nome de Jesus. Dessa vez nós vamos terminar a leitura do alimento diário. É a semana 4, que tem como título Aquele que antes, o alimento diário, na verdade o título dele é da liberdade para o Espírito, né? A liberdade, seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. E o tema dessa semana é Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente lê esse título, a gente já sabe de quem que está falando, né? Está falando de Paulo. Ó Senhor Jesus. E essa semana explorou muito a experiência de Paulo, né? De como ele era alguém que teve a vida transformada. Porque ele era alguém que perseguia os cristãos, perseguia a igreja. Era alguém religioso, mas que o Senhor o escolheu para realmente levar esse evangelho. Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho. Ó Senhor Jesus, eu vou abrir com os irmãos aqui Gálatas, capítulo 1, versículo 13 ao 14, amém? Ó Senhor Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Ó Senhor Jesus, até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, Paulo, ele já começa a falar da experiência dele. Que ele era alguém que era religioso e que ele perseguia a igreja. Mas ele perseguia, irmãos, porque ele acreditava que isso era a religião dele. Isso era o que ele seguia. Ele não aceitava que poderia haver outra coisa contrária ao que ele cria naquele caminho. Exatamente. Ele não achava que podia ter outro caminho. E aí ele falava que tinha peso, né, nas palavras dele, porque ele era extremamente zeloso nas tradições de seus pais. Ou seja, ele seguia a lei, ele não desviava da lei, e ao mesmo tempo ele tinha esse peso, porque com pessoas da idade dele, ele ainda se sobressaía. Ele conseguia ter mais sabedoria do que as outras pessoas. E aí eu vou continuar lendo com os irmãos o 15 até o 16, amém? Quando, porém, ao que separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ó Senhor Jesus. Mas porém, irmãos, Deus havia separado Paulo. Ó Senhor Jesus. Já havia feito um chamado para ele, já havia escolhido ele antes dele nascer. Irmãos, vocês creem nisso? Que vocês são chamados antes de vocês nascerem? Ó Senhor Jesus, se estamos aqui hoje, irmãos, é porque isso é verdade. Ó Senhor Jesus, o Senhor chamou cada um que está aqui. E não importa a condição que a gente estava antes, porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, tudo se fez novo. Paulo aqui nesse momento, ele virou filho de Deus. Ele passou a ser algo novo, né? Ó Senhor Jesus. E uma coisa que eu desfrutei com o Celso, né, quando a gente estava elaborando a mensagem, quando fala aqui, ó, não consultei carne e sangue. Eu fiquei um pouco com dúvida nessa parte. Irmãos, mas por que fala isso? Porque quem mostrou esse evangelho para Paulo não foram homens.
mas foi o próprio Deus. O próprio Deus se revelou para ele, chamando ele para servir o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, depois que ele teve esse chamamento, ele teve a certeza. E nada poderia tirar essa certeza do coração dele. Por isso que ele foi bastante usado pelo Senhor. E por isso que ele foi usado para levar o evangelho para os gentios. Porque na época Pedro, ele havia travado. Ele tentou, mas chegou a um certo ponto, ele não suportou mais a pressão. Ele recuou. Mas Paulo prosseguiu. E graças a Deus Paulo prosseguiu, né? Porque hoje a gente recebeu essa palavra. Ó Senhor Jesus. E o que Paulo queria era evitar que os irmãos sofressem para seguir um caminho errado. Afinal, ele havia seguido esse caminho e ele sabia que era errado. Ele sabia o peso que tinha a religião e o peso que tinha as leis que tinham que ser seguidas. Ó Senhor Jesus. Mas hoje, graças a Deus, nós temos o verdadeiro evangelho. Ó Senhor Jesus, que é o evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o que Paulo fala, irmãos, é testemunhado em Salmos e também em Isaías. Vou ler aqui com os irmãos, Salmo 139, versículo 14. Salmo 139. Ó Senhor Jesus, vou transformar a minha maravilhosa. Ó Senhor Jesus, amém? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Vamos continuar. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ó Senhor Jesus, irmãos, de maneira assombrosamente maravilhosa. Irmãos, fala de maneira assombrosamente, né? Porque não tem explicação, irmãos. É sobrenatural. Ó Senhor Jesus. E é maravilhoso, irmãos, o jeito que o Senhor nos criou. Cada um aqui foi formado de uma maneira maravilhosa. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor já havia determinado para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, quando nenhum dos nossos dias ainda havia. Eu não tinha nem pensado em existir, irmãos. Nós cantamos um hino hoje, né? Antes da fundação do mundo. Então faz muito tempo. O Senhor já tinha um plano para nós. Mais especificamente, né? O Senhor já tinha um plano para mim. A gente tem que ter essa certeza. Que o Senhor tem um plano para mim. Ó Senhor Jesus. E Isaías, né? 49:1. Eu vou ler aqui para os irmãos. Fala assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção ao meu nome. Ó Senhor Jesus, nós fomos chamados pelos nossos nomes, irmãos. Então é uma forma de falar que é pessoal, é íntimo. O Senhor nos conhece. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu volto a dizer, se nós estamos aqui hoje, se cada um de vocês está aqui hoje, é porque demonstra que o Senhor te separou antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, o Senhor tem um propósito para Ele ter te separado, para Ele ter chamado. Não é simplesmente para a gente vir para as reuniões, mas é para a gente servir ao Senhor. Porque tem uma leve diferença, né? A gente consegue vir, mas uma coisa é servir. O Senhor nos chamou para a gente servir os irmãos. E também o Senhor servir nessa obra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e de maneira clara, se você não está servindo ao Senhor, se você não está servindo aos irmãos, você está no caminho errado. Você está seguindo o caminho que Paulo seguiu. Ó Senhor Jesus, eu não quero seguir pelo caminho errado, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter isso no nosso coração. Ó Senhor Jesus. E muitos dizem, irmãos, que não tem tempo. Eu sou uma dessas pessoas que às vezes posso falar isso. Mas isso
é algo que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Porque o tempo, quem faz, é o próprio Deus. Ele não é o Deus do tempo? Né? A gente canta um grito de guerra e fala assim, mas em Deus o tempo para. Ele criou o tempo, irmãos. Então, para servir Ele vai te dar tempo. Irmãos, na imersão falou justamente isso também. Falou assim, irmãos, não espere o tempo. Não espere, irmãos. Porque senão vai chegar o tempo do Senhor voltar e você ainda não serviu. Você deu tanto tempo, né, que o Senhor voltou e você ficou. Aí você conseguiu o tempo mesmo, né? Ó Senhor Jesus, 1000 anos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que nós temos que dedicar o nosso tempo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, porque do que vale a gente estudar, do que vale a gente trabalhar, do que vale a gente ter sucesso na vida, se a gente não tiver o Senhor? Não vale nada. Tudo é vão. A nossa felicidade tem que estar nas coisas eternas. E o que é eterno, irmão? O Senhor já falou, o Senhor é eterno, a palavra é eterna. Ó Senhor Jesus. E nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus, se nós queremos tempo, nós desejamos almejar a eternidade, né? Porque aí é tempo sem fim. Ó Senhor Jesus. E aí o hino que a gente cantou, né, está até em Efésios 1:4, que fala que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Antes, irmãos, da gente existir, Deus já havia nos escolhido. Ó Senhor Jesus, por isso a gente não pode vender o nosso direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, se nós amamos o Senhor, nós precisamos dedicar o nosso tempo, precisamos dedicar todo o nosso serviço, e por que não falar o nosso dinheiro? Porque se é tudo que a gente precisa dedicar ao Senhor, é tudo. O que Newton fala, né? Do grego, tudo é tudo. Então é tudo, irmãos. É tudo para o Senhor. Ó Senhor Jesus, e é algo que me constrange, irmãos. É algo que nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Né? Para não expor nenhum irmão, a gente pode fazer essa pergunta para nós. Eu, aí você fala o seu nome, né? Eu, Mateus. Ó Senhor Jesus, estou dando o meu melhor? Estou servindo ao Senhor com tudo? Irmão, se tem 1% de dúvida, ó Senhor Jesus, é porque Satanás está fazendo a sua cabeça. Se tem, o irmão foi mais específico, né? O irmão fala que 0,1%, porque aí a gente não consegue tocar 100% no Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tenho uma experiência, né, irmãos, com o meu trabalho de agora. Como os irmãos sabem, amanhã eu não vou vir para a reunião, porque eu trabalho um domingo sim, um domingo não. Temos irmãos aqui que fazem isso. E no primeiro momento eu fiquei preocupado. Eu fiquei desesperado, irmãos. Porque eu pensei assim, meu trabalho vai atrapalhar o servir o Senhor. Irmãos, mas na minha semana nada está atrapalhando. Porque na semana a gente tem reunião online, a gente tem GF, a gente tem reunião de oração, a gente vai na casa dos irmãos. Ó Senhor Jesus, sexta-feira tem casa de adolescentes, sábado tem reunião da vida da igreja, domingo tem reunião da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, domingo à noite tem a mensagem. Irmãos, é para o tempo todo. Então se a gente fala que a gente está 100% ocupado, nós sabemos da nossa responsabilidade, né? A minha responsabilidade como homem, marido, eu tenho uma responsabilidade. Os irmãos têm a responsabilidade, Senhor. Mas a gente tem que dedicar a primazia para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí eu vou continuar lendo com os irmãos, né? Gálatas 1, né? 16 e 17, da onde a gente parou. Ó Senhor Jesus. Vamos ler a partir do 15, só para completar o 16, amém? Mas quando Deus... é outra versão. Quando, porém, ao que se separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui fala, irmãos, que depois que Paulo recebeu esse chamamento, ele nem foi em Jerusalém, ele nem foi consultar os apóstolos que eram antes dele, porque ele não precisava de permissão, irmãos, porque o próprio Deus havia chamado eles.
Irmãos, hoje nós não precisamos de permissão para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, o que mais está precisando é isso, irmãos. Então ninguém vai barrar a gente de pregar o evangelho. De falar, não pode pregar o evangelho. Está pregando o evangelho demais. Irmãos, repreende isso aí. Repreende até esse pensamento seu. Porque o evangelho tem que ser o tempo todo. Nós temos que viver, nós temos que ser, né, esse verdadeiro evangelho. Que as pessoas têm que ver isso em nós. Ó Senhor Jesus. E aí fala da experiência de Paulo, né? Que ele estava caminhando pela estrada. Quando ele estava indo para de Damasco, né? Quando ele estava indo para Damasco. E aí o Senhor apareceu para ele. Né? E aí depois falou, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí lá no versículo 16, né, de Atos 9:16, fala assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, pregar o evangelho não é fácil. Os irmãos, às vezes, algumas pessoas, né, não vou falar os irmãos porque tem incrédulos que acham isso também. Muitas pessoas acham que colportagem pode ser algo à toa. Às vezes a pessoa está ali, tipo assim, desperdiçando a vida. Poderia estar fazendo a faculdade, poderia estar fazendo outra coisa, trabalhando. Irmão, servir o Senhor não é desperdiçar o nosso tempo. E eu desafio os irmãos vierem com a gente aqui no sábado, pregar o evangelho, os irmãos vão ver que não é fácil. Não é fácil porque nos expõe. Expõe tudo que há dentro de nós, irmãos, expõe. Principalmente se a gente teve um dia difícil. Porque se você teve um dia difícil, se você não buscou o Senhor naquele dia, irmãos, não flui. Não flui. Então a gente tem que matar o nosso eu toda hora, a cada minuto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E os irmãos, né, que estão fazendo essa comportagem, estão servindo o Senhor, pelo contrário, irmãos, a condição de vida deles melhorou. Ó Senhor Jesus. Quem acompanha de perto, quem conhece os comportores sabe disso. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele honra isso. Ele honra a gente dedicar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, a Ele. Irmão, se você não tem essa condição, né, de abandonar tudo e ser um comportor, aproveite cada oportunidade que você tem para pregar o Evangelho. Se você está no seu serviço, prega o Evangelho. Se você está na rua, bateu no seu coração ali, prega o Evangelho. Porque os irmãos sabem, né, como Deus é. Deus não tem o tempo dele, né? É do nada. Às vezes você pede alguém para trocar o seu gás lá na sua casa e Deus fala com você, ora por ele. E aí, irmãos, se você não ora, não é um sentimento muito ruim, irmãos. Porque imagina se você não vê mais essa pessoa. Pior, irmãos, imagina se acontece uma tragédia com essa pessoa. E às vezes a única forma dela alcançar esse chamamento foi através de você. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor nos chamou para isso, irmãos. Para realmente despertar aqueles que foram chamados. Porque quando a gente sai para as ruas, Deus sabe quem foi chamado. Deus sabe cada um ali que vai receber a palavra. Mas a gente não sabe. Então a gente tem que pregar para todo mundo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E eu vou ler com os irmãos agora Filipenses, né? É Filipenses 3, do 3 ao 11. Ó Senhor Jesus. 3 a 11? 3. Filipenses 3 ao 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui quando fala de circuncisão, irmãos, está falando da circuncisão do coração, tá? Do espírito, que é a verdadeira circuncisão, que fala em Romanos 2:29. Mas vamos continuar aqui, Filipenses 3 ao 11. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que há para mim,
era lucro. Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ó Senhor Jesus, irmãos, qual de nós pode ter essa confiança para falar igual Paulo falou aqui? Ó Senhor Jesus, se alguém pensa, né, em confiar na carne, muito mais eu. Irmãos, quem que tem essa autoridade para falar isso? Esse gabarito, essa carteirada, né? Esse currículo. O currículo de Paulo era bom, irmão. É invejável. Mas aí, olha, alguém que tinha esse currículo, essa carteirada, falava assim que ele não considerava nada na carne. Ó Senhor Jesus, mas sim ao Espírito. Ó Senhor Jesus, ao próprio Deus. Irmãos, se Paulo, que tinha essa carteirada, imagina eu, irmãos. Ó Senhor Jesus, eu que não posso confiar na carne mesmo, porque eu não tenho capacidade, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu, em mim mesmo, eu posso magoar alguns irmãos, eu posso gritar com alguém que eu amo. Ó Senhor Jesus, eu posso fazer coisas, irmãos, que eu mesmo duvidaria que eu pudesse fazer. Ó Senhor Jesus, por isso que nós temos que depender totalmente do Senhor. Ó Senhor Jesus, fala que na lei Paulo era irrepreensível, mas que tudo que ele tinha, irmãos, que ele considerava lucro, considerou perda. Tudo que ele tinha, irmãos, tudo que nós temos, se comparado com o Senhor, é perda, irmãos. Ó Senhor Jesus, é nada. Ó Senhor Jesus, até o ouro, né, irmãos? O ouro perece. Ó Senhor Jesus, até o ouro, irmãos. Então o Senhor, ó Senhor Jesus, é o que nós temos de mais valor, mais valioso. Esse Espírito que hoje habita dentro de nós é a coisa mais valiosa, irmãos, que nós podemos ter. Ó Senhor Jesus. E aqui, quando a gente lê aqui, parece que está falando a prática da lei dos judeus, né? Mas de modo prático, irmãos, pode estar falando do nosso eu de servir, na nossa capacidade. Um exemplo prático, se eu cozinho para os adolescentes, se eu estiver cozinhando por mim mesmo, para Deus não conta. Se eu estiver tocando violão aqui para mim mesmo, para Deus não conta. Eu não posso confiar na minha capacidade. Eu tenho que confiar no Senhor. Porque aí todo o serviço nosso, irmãos, vai ter vida e vai ter realidade. Ó Senhor Jesus, aí sim a gente vai estar cumprindo, né? O que o Senhor fez, esse chamamento, a salvação que o Senhor nos deu. Aí vai ter valor. Ó Senhor Jesus, a gente vai dar valor para isso. Ó Senhor Jesus. Porque se eu jogar um diamante pro meu cachorro, ele não vai saber nem o que é. Não vai dar valor. Mas nós sabemos a importância da palavra, e nós sabemos a importância do Senhor e do nosso serviço. O nosso serviço é importante. Ó Senhor Jesus, o meu serviço é importante. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E algumas pessoas, né, irmãos, às vezes podem até se gabar porque tem muito tempo de vida da igreja, é muito conhecedor da palavra, às vezes sabe os versículos de cor, né? Eu sou meio ruim com os endereços, né, dos versículos, mas aí às vezes o irmão sabe tudo. Irmãos, mas do que adianta saber tudo se não está servindo, irmãos? Na imersão dessa terça-feira, falou justamente sobre isso. Falou que não adianta a gente só ouvir se a gente não servir. Porque senão vai gerar o quê? Conhecimento. Como que a gente guarda a palavra, irmãos? Praticando. Quando a gente ouve, a gente tem que praticar. Porque quando a gente pratica, a gente lembra. Não é assim com as coisas até dos nossos estudos, do nosso trabalho? A gente não vai fazendo e vai ganhando experiência?
É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se eu ouvir e não praticar, não vale de nada, irmãos. Ó Senhor Jesus. Porque é uma frase forte, né? Mas que é a realidade. Até Satanás sabe a Bíblia. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que praticar, irmãos. Ó Senhor Jesus, praticar é o motivo do Senhor ter nos escolhido. Ó Senhor Jesus. E aí em Mateus, né, vou ler com os irmãos, Mateus 22, 36 ao 40. Dá uma aceleradinha aqui. Ó Senhor Jesus. Mateus 22, 36 ao 40. Ó Senhor Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, o que resume a lei é o amor. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter amor pelos irmãos e, principalmente, nós precisamos amar o Senhor. Ó Senhor Jesus, e automaticamente, irmãos, quando a gente ama o Senhor, a gente ama os irmãos. E aí, quando a gente ama os irmãos, a gente consegue servir com os irmãos. E aí a gente consegue avançar para fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus nunca quis, irmãos, que o homem tomasse a lei como ordenanças, mas por amor. Porque a lei, ela surgiu por causa das transgressões. Era um povo que tinha tanto pecado que precisou de um aio, né? De algo para guiar os irmãos, né? As pessoas até Cristo. Então a lei, irmãos, ela serviu até Cristo. Porque quando Cristo veio, aí sim, aí acabou com a lei. Ó Senhor Jesus, aí a gente não está preso mais à escravidão da lei, mas sim, nós recebemos essa liberdade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, em Gálatas 3,19, vou citar para os irmãos aqui, fala assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ó Senhor Jesus. E aí depois, né, Paulo explica que a lei não é contrária às promessas. Justamente pelo contrário, né? A lei, ela levou até o cumprimento dessa promessa. Ó Senhor Jesus, que foi a volta do Senhor, a morte dele, para gerar a nossa salvação, né? Ó Senhor Jesus. E Cristo, irmãos, ele se fez maldição por causa de nós. Para nos livrar do pecado, ele mesmo se fez maldito. Porque ele fala em Gálatas 3, 13 ao 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então a bênção que foi dada para Abraão, hoje está se cumprindo conosco, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós recebemos, irmãos, essa bênção. E a bênção de Abraão é o Espírito. Ó Senhor Jesus, hoje nós temos o Espírito, irmãos. Quanto tempo passou, irmãos, para que essa promessa fosse cumprida? Precisou vários eventos ocorrerem até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, esse evangelho chegou até nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E João, né, 1,12 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no teu nome. Ó Senhor Jesus. Então, todos os que creem no nome do Senhor Jesus receberam esse Espírito. Ó Senhor Jesus, receberam essa bênção. E na comunhão, né, a gente desfrutou disso. Se vai dar o poder, é porque não era. É porque a gente não era filho de Deus. Mas quando a gente creu no Senhor, aí sim nós recebemos esse poder. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e se nós recebemos esse Espírito tem que ter a liberdade.
Ó Senhor Jesus, o Espírito tem que ter liberdade. Então nós que temos o Espírito, nós temos que dar liberdade para o Espírito agir. Irmãos, e dar liberdade para o Espírito, às vezes algumas pessoas podem se confundir. A liberdade que o Espírito dá para mim não é diferente da liberdade que o Espírito dá para Thalita ou que dá para Edmar, porque o Espírito é um. Então, dar liberdade para o Espírito agir é a gente seguir o mesmo caminho, é a gente ter uma só direção, a gente ser unidos de alma. Ó Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Agora, desfrutar do último versículo com os irmãos, 1 Tessalonicenses 1, 5 ao 9. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 5 ao 9. Amém? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobremodo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornais imitadores nossos e no Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de vós repercutiu de sorte, tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa palavra, ela não é apenas uma palavra. Aqui fala que ela tem poder no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! E em plena convicção. Irmãos, nós precisamos ter convicção das nossas ações na vida da igreja. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos servindo ao Senhor e que nós estamos desfrutando dessa palavra e dando liberdade para o Espírito. Ó Senhor Jesus! Irmãos, e aqui fala, né? E como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus. Irmãos, ídolos é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Tudo aquilo que está ocupando o lugar do Senhor na sua vida, virou seu ídolo. O Senhor ele tem que ter primazia na minha vida. Quem fala, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O nosso Deus é vivo e verdadeiro. Por que fala isso? Porque outras pessoas servem um Deus morto, né? Algo que eles consideram que é real, é vivo. Irmãos, mas não é nada. Porque o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, que a gente possa desfrutar dessa palavra essa noite. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Que maravilha. Esses últimos versículos, né? Lidos aqui na primeira epístola a uma igreja da cidade de Tessalônica, primeira aos Tessalonicenses. O Mateus ele começou a ler essa porção a partir do versículo 5, que é maravilhosa. Mas antes do versículo 5, fala que eles eram um modelo porque eles tinham uma fé operante, um trabalho de amor e eles eram perseverantes na esperança. Está aí um tripé de uma vida da igreja vitoriosa. Fé, amor e esperança. São virtudes essenciais, tanto para a vida da igreja, como para um viver em comunidade. Fé, amor e esperança. E aí, por que isso? Porque eles valorizavam a palavra profética. Eles valorizavam o ensinamento saudável dos apóstolos.
Quem cuidava dele? Apóstolo Paulo. Este que antes perseguia os irmãos, agora ele estava pregando a fé. É esse o título da mensagem dessa noite, não é? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. E os irmãos ali na igreja de Tessalônica abraçaram a fé, o amor e a esperança. Aquela abnegação de amor ali é trabalho de amor, ou seja, tinha uma realidade. Ó Senhor Jesus! Mas tudo começou no momento que eles ouviram a palavra do Evangelho, esse que prega a fé, que antes pregava a lei. O Mateus leu em Filipenses e em Gálatas o currículo invejável de Paulo, uma envergadura, né? Alguém com muito conhecimento e preparo. Atos fala que ele foi ensinado ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, mas ele era mestre da lei. E ela era muito respeitado. Houve um episódio em Atos que houve um debate. Eles não sabiam quem que eles iam seguir. Gamaliel levantou e deu a palavra final. E eles obedeceram à determinação de Gamaliel. Então, Paulo, Deus usou aqui o nosso irmão Mateus para falar que Paulo considerou toda essa bagagem de conhecimento, toda essa envergadura, né, tudo que ele aprendeu, ele considerou como perda para ganhar mais a Cristo. Ele considerou como refúgio. E no original, irmãos, refúgio ali é esterco, é lixo. Olha, ele considerou uma vida, irmãos. Ele antes perseguia a igreja, perseguia os cristãos. E ele tinha tal autoridade porque ele era bom mesmo. O Nascimento fala que ele era federal. Sim, ele era igual polícia federal mesmo. Ele batia na porta dos irmãos. Ele tinha ordem de prender e de mandar soltar, irmãos. Paulo dá um testemunho pessoal, é riquíssimo ali. Eu acho que é em Atos 22 ou 23. Acho que é Atos 23, né? 22. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Atos, quer ver? Ó? Vamos lá. Atos, ó Senhor Jesus. Acho que é 22. 22 em diante ali. Ele fala que ele perseguia e até a morte aqueles que eram do caminho. Ó Senhor Jesus. Então ele tinha autoridade espiritual e autoridade de polícia. Por que autoridade espiritual? Porque havia uma religião que defendia a lei de Deus. Ele tinha o aval do sumo sacerdote, daquelas pessoas que eram representantes de Deus. Mas ele teve um encontro maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Então ali em Atos 9, né, ele tem esse encontro com Jesus. Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Aí ele: mas eu persigo quem, né? Como eu persigo? Ele entendeu que aqueles cristãos que ele estava perseguindo era o próprio Cristo. E aí ele ouve depois a ajuda, que ele ficou cego, aí foi lá para a casa do Ananias, o Ananias cuidou dele, aí começou. E Deus ali mostrou para ele: agora eu vou mostrar para você o que é ser. Você antes perseguia, agora você vai ser perseguido. E ele foi mesmo, irmão. Vou mostrar a você como importa sofrer pelo meu nome. E você vai levar o meu nome. Irmãos, nós fomos escolhidos para levar o nome. Olha, a igreja na Tessalônica fala que eles converteram, depois que ouviram o evangelho, dos ídolos. Para quê? Com um objetivo bem definido. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso que o Mateus falou para a gente o tempo todo. Para que você foi salvo? Para que você foi chamado? A esperança do nosso chamamento é a filiação, é a nossa transformação. Mas Deus quer algo de você, do Carmo. Para que você foi salva? Aí é a mesma, para servir, é a experiência de Tessalônica. Eu converti e agora eu servi os ídolos mudos. Eles têm olhos e não veem, eles têm boca e não falam, eles têm ouvido e não ouvem, eles têm perna e não andam. Mas agora eu conheci a Jesus, que é vivo. Ele se comunica,
Ele fala. Então agora você foi salvo para você falar também. Falar o quê? O evangelho, as boas novas. Olha, Paulo, depois disso, ele foi chamado até de tagarela. Ali na Grécia, né, tinha aquelas pessoas, os filósofos, a sabedoria. Aí eles falam assim, o que esse tagarela está falando? Nós não estamos entendendo. Claro, irmãos, porque é coisa do alto. Precisa de revelação. Precisa de revelação. E aí, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Revelou em Cristo e revelou em você também. Mas para quê? Para você servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mateus mostrou aqui alguns pontos práticos de servir. Tem irmã servindo na cozinha, tem irmã servindo com a criança, tem irmão servindo lá na recepção, tem os irmãos servindo na música. Pela misericórdia do Senhor, essa semana, eu e Mateus na palavra. Tem irmãos que servem na casa de adolescentes, tem irmãos que servem da melhor idade como intendentes dando apoio, tem irmãos que servem no transporte, tem irmãos que servem, tem inúmeros serviços, tem irmãos que servem na rede de acolhimento, recebendo os contatos, ligando para as pessoas, tem a missão familiar agora, quinta-feira. Ó Senhor Jesus, que não só ligam, mas também visitam os irmãos e fazem um grupo familiar de cuidado dinâmico, cuidado mútuo. Tem inúmeros serviços, irmãos. Lá em Êxodo, no capítulo 3 e no capítulo 4, deixa claro para nós que há uma figura de um libertador. Quem sabe quem foi o libertador de Êxodo? Moisés. Moisés libertou o povo da tirania de Faraó e do Egito. Para quê? Lá fala o seguinte, que libertou ele para o povo, Deus falou, fala com o Faraó, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa para mim. Aí logo na frente fala assim, olha, no mesmo contexto, deixa o meu povo ir para servir. Então, o serviço a Deus não é penoso, irmãos. É uma festa. Se for penoso, Deus não vai aceitar. Nós temos que rever o nosso conceito. Deus quer que eu e você sirva no descanso, na presença dele, sem confusão, porque o reino de Deus é um reino de confusão, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Deus é um Deus de festa. Por isso que ele falou, deixa meu povo ir que vai celebrar uma festa. Deixa meu povo ir que vai servir. E os irmãos de Tessalônica se converteram a Deus vivo e verdadeiro, se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, nós temos que servir. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos eleitos, é para isso que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Olha, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Antes que houvesse palavra, antes que houvesse tudo, ele já nos conhecia. O Salmo 139 é maravilhoso, irmão. Deus já te conhecia. E ele te chamou, Tom, do jeito que você é. E ele me chamou também do jeito que eu sou. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Somos tantos irmãos e somos diferentes, né? Mas Deus nos chamou e colocou no corpo para servir. Ó Senhor Jesus. Mas servi-lo agora em santidade. Servir agora de uma maneira adequada. Não é servir de qualquer maneira. Para isso, ele nos colocou na vida da igreja. Para quê? Para nós sermos aperfeiçoados. E a palavra que nos aperfeiçoa, a palavra que nos santifica, a palavra que nos dá a direção. Não é, irmãos, regras, não é a lei. O fim da lei é Cristo. Mateus acabou de ler Mateus 22, que fala que Jesus, ele falou dos 2 maiores mandamentos. Então, perguntaram para ele, um fariseu, qual é o maior mandamento da lei? Olha, eles trazendo a lei. Aí Jesus falou assim, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, sobre todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. Desses 2 aí, depende toda a lei e os profetas. Ó Senhor Jesus. Então, para que, irmãos, que esses irmãos ainda ali em Gálatas queriam voltar para a lei? Entende? A luta de Paulo e a confusão que teve ali em Atos, quando Tiago falou, não, que bom, né? Tem aí os judeus que se converteram, né, a Cristo, mas eles podem caminhar. Mas
mas os gentios, os incrédulos que se converteram, eles ainda têm que guardar a lei. Eles têm que eles não podem praticar relações sexuais ilícitas, eles não podem comer carne de animal sufocado, eles não podem comer comida sacrificada a ídolos, eles têm que seguir, aos sábados a gente lê a lei de Moisés, e ainda tem a circuncisão. Irmãos, Jesus falou que Paulo falou que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão da carne, é do espírito. Por quê? O que era circuncisão no Velho Testamento? Circuncisão era o homem, ele cortava o prepúcio do órgão masculino ao 8º dia, simbolizando ali que ele não podia confiar na carne. Mas, irmãos, essa figura não teve muito valia, não teve muito resultado, porque a verdadeira circuncisão é crer e nos unir à obra de Cristo na cruz, crucificando a carne, o pecado, o mundo. Não é só um pedacinho da carne, mas é toda a carne. Essa é a verdadeira circuncisão, é a realidade da circuncisão. É quando eu creio no Senhor, é quando eu dependo do Senhor e não confio na minha capacidade humana. Essa é a verdadeira circuncisão. Paulo estava pregando esse evangelho e agora ele nos prepara para nós também anunciarmos este evangelho. Então, irmãos, nós somos escolhidos, chamados com um objetivo bem definido: anunciar o evangelho. Não só num dia específico na semana, mas viver a vida da igreja em ressurreição. Deus, ele quer nos usar, irmãos, e ele tem esse direito, porque a nossa vida agora é dele. O hino falou que a nossa vida é dele. Por isso nós precisamos servir. Mas por que a sua vida é dele? A sua vida é dele porque Atos fala, 1 Coríntios também, 6,19, fala que ele nos comprou. Uma vez que ele nos comprou, nós pertencemos a ele, por direito e por propriedade. Então nós somos comprados por preço. 1 Coríntios 6,19 fala que ele nos comprou, e foi por preço. E não foi prata nem ouro, foi um preço ainda maior, é um preço de sangue. Então você pertence a ele, então agora você precisa servir a ele, tá? Então, e nós servimos como? Principalmente, tem os serviços práticos no viver da igreja, mas principalmente em anunciar o evangelho, e ser esse canal de bênção, esse canal de mostrar que a lei não pode salvar ninguém. A lei não dá vida para ninguém. A lei, o objetivo dela foi ela criou por causa das transgressões como um tutor. Aio ali no original é tutor, mestre, para conduzir uma criança como se fosse um professor, um tutor, para conduzir alguém que não tem conhecimento. Então, a lei serviu para conduzir aquelas pessoas ali até Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. Então, uma vez que Cristo chegou, não tem mais razão da lei. Então, agora nós precisamos seguir a Cristo. E Paulo querendo falar aqui com eles, porque lá em 1 Coríntios 15, olha que maravilha, irmãos, 15:45. Maravilha isso aí, olha. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15:45. Aleluia, aleluia. Pois, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivificante. Porém, o último Adão, é espírito vivificante. É o mesmo que espírito que dá a vida. Então está dizendo que, olha lá, o primeiro Adão é alma vivente, né? O último Adão é Cristo. Ele é espírito que dá a vida. Então, o único que pode dar vida é Cristo, irmãos. A lei não pode dar vida. Regra não pode dar vida. Doutrina não pode dar vida. Mas Cristo pode. Ó Senhor Jesus. Seguindo aqui,
Vamos voltar lá em Filipenses. Senhor Jesus, amém. Filipenses, capítulo 3. Senhor Jesus. No versículo 9, no finalzinho do 8, fala que Paulo ele considera como refúgio para ganhar mais a Cristo. Aí no versículo 9 diz assim, ó, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Ó Senhor Jesus. Então, é muito diferente, irmãos. Olha, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Porque por obras ninguém vai ser salvo, por lei ninguém vai ser salvo, e ninguém faz a vontade de Deus. Senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Irmãos, a gente pode fazer um paralelo entre a lei e a graça. A lei é ordenança. A lei escraviza. A lei exige. Paulo vai além. Em 1 Coríntios você fala que esse ministério da lei, da velha aliança, era um ministério de morte. Ele tinha a sua glória. Ou seja, a lei, o final, produz morte. Você não consegue. Então, a lei escraviza, ela mata, ela exige, ela pune. Mas a graça, Cristo, a fé, aquilo que Paulo pregava, muitos estão pregando outro evangelho, esse da lei aí, que é de ordenança, que é de regra, que é de capacidade humana, que é de um monte de coisa. Mas Paulo estava pregando a graça, pregando a fé. Então, no paralelo, no lado da graça, você tem fé. Você tem fé. Ó Senhor Jesus. Você tem vida. Você tem amor. Você tem o Espírito é que dá vida. E o Senhor quer dar vida ao homem. Na lei, você não tem nada disso. Mas na graça, você tem o maior presente que o ser humano pode receber um dia. O Espírito prometido a Abraão, lá no Velho Testamento, antes da lei. Abraão veio 430 anos antes da lei. E muitas pessoas querem voltar para a lei. Então, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, porque nós somos da fé. E Abraão foi considerado o pai da fé. Isso foi imputado a ele como justiça. Então, nós temos esse benefício maravilhoso do Evangelho. Antes, aquele que perseguia e pregava a lei, agora prega a fé, porque a fé é muito mais superior. Ele está dizendo que Cristo é muito mais superior do que a lei, irmãos. O Novo Testamento é muito mais superior do que o Velho Testamento. O Velho Testamento era um velho acordo entre Deus e o homem. Era um pacto. Agora nós temos o Novo Testamento, que nós temos um novo e vivo caminho, pavimentado pela obra redentora de Cristo. É a nova aliança. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos seguir a Cristo e a fé, o Evangelho, não o outro Evangelho, os outros ensinamentos, voltar em regras, mas nós temos que seguir o Espírito. Não é isso que diz a capa do Elemento Diário desse mês? Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus? Ó Senhor Jesus, nós temos o Espírito, Tom. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão alcançassem os gentios e recebessem por meio da fé o Espírito prometido. O que fazer agora então? Servir ao Deus vivo e verdadeiro. Como? Anunciando esse evangelho saudável. Que Cristo é que transforma, irmão. Paulo, o nome dele antes era Saulo. Saulo de Tarso. Mas depois que ele teve um encontro com a graça, com o evangelho, com a fé,
com Cristo, a vida dele foi transformada. Ele andava num caminho e achava que aquele caminho era certo. Mas depois que ele teve uma revelação, Thalita, aí a coisa mudou. Ele foi transformado e foi usado como instrumento para transformar, levar esse evangelho para o Ocidente e chegou até nós. Ó Senhor Jesus! Então nós também podemos fazer isso, irmãos. Olha o que ele fala em Romanos. O que é esse evangelho? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus! Aí no versículo 16 de Romanos 1, olha que maravilha, irmão. Pois não me envergonho do evangelho. Fala você, para o irmão que está do seu lado, não me envergonho do evangelho. Ainda, irmãos, que muitos deturpam o evangelho, mas você precisa saber qual é o verdadeiro evangelho. O único evangelho, que é o tema central de Gálatas, é o evangelho de Cristo. Então, quando falar para você do evangelho da prosperidade, de cura, e disso, e daquilo, e daquilo outro, e de uma confusão, não é esse. Tem um único evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é a verdade. É esse que Paulo pregava, e aí nós temos recebido esses ensinamentos, nós temos bebido nessa fonte, na fonte limpa e pura, irmãos. Pode procurar em qualquer lugar, claro que existe em outros lugares, são nossos irmãos também, fazem parte da igreja, mas um evangelho, uma fonte tão pura quanto a vida da igreja, não tem. Olha, irmãos, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela lei? Não, o justo viverá pela fé, a fé no Filho de Deus. Então, irmãos, tem gente que acha que é difícil anunciar o evangelho. Esse é o evangelho, não é um amontoado de palavras, de regras, de doutrinas, de muito conhecimento. O evangelho é uma pessoa. Esse evangelho, ele é poder de Deus. Paulo falava quando ele ia até os irmãos, Evaldo, ele falava assim, ó, eu não vou em eloquência, porque ele era eloquente, ele tinha uma envergadura, nós vimos que o currículo dele era federal, né, Nascimento? Mas ele falou que ele ia em fraqueza, em temor, para que a fé daqueles que estavam ouvindo não baseasse nessas coisas, e sim no poder de Deus. Então, irmãos, quando você se esvazia, Deus vai te usar como um canal. Quando você deixa escapar, e quando você solta o pino da granada, posso orar por você? Às vezes você não está nem sabendo o que você vai orar, mas se você é simples, Deus vai te usar como um canal, porque tem um poder, e esse poder não é seu, é de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você se considera fraco, aí você depende de Deus. Aí você vai invocar, você vai com sinceridade, você vai orar pelas pessoas, você vai pregar o evangelho. A vida da igreja é uma vida da igreja em ressurreição. Esse é o verdadeiro evangelho. É nós vivermos de segunda em segunda, nós estarmos disponíveis para o Senhor nos usar. Então nós podemos fazer imersão, grito de guerra, orações, ligar para os irmãos, visitar as pessoas, no mercadinho que você vai fazer a compra, na farmácia. Ou seja, quando você encontrar com as pessoas, tem esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele vendo a multidão que estava exausta e aflita, ele se compadecia. Senhor, coloca esse sentimento no nosso coração, porque nós somos chamados, nós somos criados, nós somos escolhidos, nós somos eleitos com um objetivo bem definido, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Coloque isso no seu coração. Duvido que o Senhor não vai te usar pelo menos um dia na semana.
Ó Senhor Jesus, porque nós temos contato com as pessoas, irmãos. Tem tantas pessoas que estão exaustas e aflitas, e às vezes precisando desse conforto, desse consolo, desse Jesus, desse Espírito que dá vida, desse Evangelho genuíno para alcançar as pessoas. Não é mais, aí veja o que Romanos, vamos continuar em Romanos, hein? Olha, irmãos, aí nós chegamos em Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Então, você pode começar a pregar o Evangelho falando de invocar o nome do Senhor. Salmo 145, 18, perto o Senhor está de todos aqueles que invocam com realidade, invocam com verdade, porque se a pessoa invoca o nome do Senhor, porque ela está querendo esse Senhor. Então aí Romanos 10 diz assim, olha, Romanos 10, 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o versículo 12 fala que ele é Senhor de todos. Independente se a pessoa crê ou não, ele é Senhor deles. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é rico só com aqueles que invocam. Esse é o ponto. Ele é Senhor de todos, mas rico com aqueles que invocam. Ó Senhor, mas aqui a Bíblia fala, mas como invocarem, como porém invocarão, o 14, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas, coisas boas. No original aqui é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então, está falando aqui mais uma vez da nossa comissão, irmãos. Para chegar a pessoa a invocar, ela precisa crer. Para crer, ela precisa ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. Para pregar, alguém tem que ser enviado. Ó Senhor Jesus, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Aí, olha, você vê, irmãos, o 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos, irmãos, na hora que os irmãos saem para pregar o Evangelho ao sábado, nem todos ouvem, mas isso aí já é com elas, irmãos, a gente não sabe, a palavra não volta vazia. Olha o 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus! E a fé vem pela pregação, irmãos. As pessoas precisam conhecer a Cristo por meio da fé. Efésios fala que nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. A graça nos salvou por meio da fé. Mas as pessoas, como vão ter fé? Por meio da palavra. Está muito claro aqui. E a palavra é a pregação de Cristo. Não é um amontoado de regras, de doutrinas, mas é pregar a pessoa viva de Cristo. É a palavra, porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. E a palavra, ela é poderosa para transformar. E essa palavra é o Evangelho, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Essa palavra é uma pessoa. Aí, irmãos, voltando aqui em Romanos 10, diz assim, olha, Romanos 10, no versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, vamos ler o 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Irmãos, quem vai fazer isso? A lei você precisa de um esforço para praticar. A graça não. Você não precisa empenhar um esforço para tentar descer do alto do trono a Cristo. Nem descer no inferno, ou então descer lá no paraíso, no coração da terra, para tirar lá, ressuscitar Cristo, porque ele já ressuscitou. Olha a continuação aí. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou,
dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ó Senhor Jesus! Então, está muito perto, irmãos. Não tem nada demasiadamente difícil. Todos nós podemos anunciar o Evangelho, porque a palavra está muito perto, está na sua boca e no seu coração. E essa salvação que um dia veio até você pode alcançar outras pessoas. Você não precisa subir as alturas ou descer no abismo. Está perto de você, na tua boca e no teu coração. Porque com o coração se crê, com a boca confessa. Irmãos, a respeito da salvação, esse é o Evangelho que nós precisamos pregar e anunciar, alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus. Para finalizar a minha participação, irmãos, eu quero ler um encargo que foi no domingo. Senhor Jesus, nós temos essa missão de anunciar esse Evangelho, falar dessa pessoa, falar do amor de Cristo. Está muito perto. Senhor Jesus, a pessoa não precisa pagar penitência para receber Cristo e receber essa vida. Senhor Jesus, eu quero ler com vocês um encargo do domingo que diz assim, ó: qual é o sinal da aprovação de Deus no nosso serviço, no caminho que trilhamos? No segundo capítulo de Atos, lemos: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, o sinal da aprovação de Deus eram os milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de Jesus. E continua operando hoje no viver normal da igreja. A Bíblia registra que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, no versículo 43. Isto é a prova da presença do Senhor. A ação do Espírito era vigorosa no início da igreja primitiva por causa da palavra apostólica. No sexto capítulo de Atos, vemos a aprovação do Senhor, que agia por intermédio de Estevão. Conforme lemos, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Os milagres e prodígios que acontecem em nosso dia a dia, a pregação do Evangelho, transformando as vidas. Irmãos, quando a pessoa aceita o Evangelho, vidas são recuperadas. As pessoas desistem de suicídios, de extermínio, de autoextermínio, adolescentes e famílias sendo transformados. Nós temos vivenciado isso da Igreja de Molevade, casamentos e a vida da igreja revitalizados, são prova de que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar entre nós. A situação de degradação da igreja em Jerusalém pode ser comprovada na visita de Paulo na sua terceira viagem. Ele se encontrou com Tiago e todos os presbíteros. Estranhamente, não havia ali nenhum dos apóstolos. Foi-lhe apresentado que havia na igreja dezenas de milhares de judeus que creram, e todos eram zelosos da lei. Conciliavam, pois, a fé com a lei. É impossível conciliar a lei com a fé. O irmão Pedro fala que não há simbiose, não há mistura da lei com a fé. E continuavam zelosos de preceitos de Moisés, e ainda convenceram Paulo a provar que também guardava a lei, fazendo o voto de Nazireu. Se Paulo houvesse cumprido o voto, cairia por terra toda a obra que o Senhor lhe confiara para realizar. Isso porque, sob a liderança de Tiago, a igreja de Jerusalém produziu outra linha de obra, que fazia oposição ao Espírito, realizado por meio dos apóstolos. A partir daí que surgiram os falsos mestres, ensinando outra doutrina e escarnecendo da palavra profética. Paulo sofreu perseguição desde o início, do capítulo 9 de Atos, enquanto alguns glorificavam a Deus porque Paulo pregava a fé, que antes lutava para destruir os helenitas, que eram os judeus gregos, que eram da sinagoga e procuravam tirar-lhe a vida. Olha, que eles defendiam a lei de Moisés, queriam tirar a vida de Paulo. Em seguida, eles foram enviados para a obra do Espírito Santo. Graças a Deus, dessa forma, a verdade do Evangelho foi preservada. Por causa disso, nas epístolas de Paulo, temos um belo quadro da economia de Deus. Isto é, todo o plano da salvação de Deus, do Novo Testamento. Temos o Evangelho completo. Não vivemos às cegas. Nós temos a palavra. Dentro dos muros fechados, com os portões assentados, Deus hoje consegue governar o seu povo, sua igreja. Ele finalmente encontrou um grupo de pessoas que reconhecem que a palavra profética
é que proporciona o governo de Deus dentro de Jerusalém. Nossa missão é colocar todas as coisas em ordem dentro de Jerusalém, para que o Senhor possa voltar. Jerusalém é a igreja hoje espiritual. Por isso, até a volta do Senhor, estejamos atentos à palavra de Deus. Ela nos dará direção e instrução, restaurando tudo que ainda precisa ser posto em ordem. Seja os serviços, seja a nossa consagração ao Senhor e até arrependimento. Vamos assinar essa aliança com o Senhor. Aleluia! Nós estamos na aliança do Novo Testamento. Vamos assinar essa aliança com o Senhor. Esse pacto, você confia que sua palavra pode executar a obra, completar a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta? Faça essa oração. Senhor, conte comigo, eu assino essa aliança, eu confio em sua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, o compartilhar em grupos vai ser para amanhã. Ainda temos alguns minutos para algum irmão compartilhar o sentimento. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.